Ainda sobre o caso do ladrão que foi tatuado, ontem eu respondi o Cogos e hoje eu vou responder os vídeos do Rafael Lima sobre o assunto, porque eu também discordo da visão dele. O Rafael Lima disse que, baseado na ética argumentativa, o ladrão agrediu apenas propriedade e não o corpo, então por isso o corpo dele não poderia ser punido. Eu sei que o Rothbard tinha uma visão parecida com essa, de que a punição teria que ser a mesma coisa que foi o crime. Eu não tenho certeza se o Hoppe também pensa assim, mas eu acho que isso está errado. Porque simplesmente eu acho que não devem haver subdivisões na propriedade. Nem mesmo essa subdivisão da autopropriedade ou da propriedade sobre o corpo e a propriedade sobre outras coisas. Para mim, essa subdivisão não faz sentido. Porque como eu já demonstrei no meu vídeo deduzindo a lei de propriedade privada, e lembrando que eu uso esse argumento para defender a propriedade privada, que é um argumento, na verdade, meu. Pelo menos a formulação dele, sim, eu tirei elementos do argumento do Hoppe, mas é um argumento diferente. Tanto que eu já fiz um vídeo sobre ética argumentativa onde eu digo que eu estou em cima do muro quanto à ética argumentativa de Hoppe. E eu também não uso o mesmo argumento do Rothbard, que é baseado na natureza humana, é um justnaturalismo antropológico. O meu argumento é racionalista no sentido de que a lei precisa ser coerente, não entrar em contradição com ela mesma, só isso. E o único jeito dela ser assim é através da propriedade sobre meios da ação humana, ou seja, direito de uso exclusivo sobre os meios da ação humana, ou seja, recursos escassos, que são os meios da ação humana, é a mesma coisa. Acontece que o corpo é tanto um meio da ação humana quanto qualquer outra coisa. A propriedade sobre o corpo, no meu entendimento da lei, é a mesma coisa que a propriedade sobre outros objetos. Tem pessoas que até argumentam que, como você tem um controle direto sobre o seu corpo, então por causa desse controle direto, as outras pessoas não podem ter propriedade. Agora, digamos que eu crio uma máquina, ou uma máquina eletrônica que eu coloco na minha cabeça, e isso me faz ter controle direto sobre o corpo de outra pessoa. Lembrando que o controle nem é direto, né? Porque o cérebro envia impulsos elétricos que movem os músculos. Digamos que eu possa enviar impulsos à distância e controlar os músculos de outro corpo. Então significa que eu vou ser automaticamente o dono daquele corpo e eu impeça, com esse mesmo aparelho, eu impeça o cérebro da pessoa de controlar os músculos. E eu controlo os músculos. Aí eu vou me tornar o dono do corpo dessa pessoa? Quer dizer, isso para mim não faz o menor sentido. Não faz sentido você diferenciar como se tivesse uma linha imaginária em volta do seu corpo, diferenciando o que está para dentro e para fora. E o que está para dentro é uma forma especial de propriedade, e o que está para fora é uma outra forma diferente de propriedade. Eu não acredito nisso, não acho que isso faz sentido, acho que isso é contraditório, acho que isso é arbitrário. Então, para mim, não existem tipos diferentes de propriedade. Só existe um tipo de propriedade, que é a propriedade. E só existe uma lei, que é a lei de propriedade. Não existe lei da vida, lei da liberdade, lei de cuidar da sua vida e não cuidar da vida dos outros. Tem gente que acha que libertarianismo é você só cuidar da sua vida e não ter opiniões sobre a vida dos outros. Aí se você tiver alguma opinião, então você não é libertário porque você está julgando os outros. Mas não tem absolutamente nada a ver libertarianismo numa concepção coerente do que seria uma lei. Na verdade, não libertarianismo, mas o próprio conceito de lei só pode resultar numa lei de propriedade se ele não for um conceito contraditório. E outro ponto que eu discordo do Rafael Lima é que ele afirma que só a vítima pode punir o agressor. Eu também acho que isso não faz sentido. Nem pelo próprio argumento da ética argumentativa que ele deu, porque ele disse que se alguém age de uma forma contraditória com a lei que a pessoa defende, então ela não pode ter o direito àquela mesma lei. Porque ela violou, então pode ser violada de volta. Mas então por que só a vítima pode fazer isso? E eu não estou defendendo aqui o Hoppe. Eu já falei que eu não tenho comprometimento em concordar com o Hoppe, nem com o Rothbard, nem com ninguém. Eu sigo o argumento que eu acho que é o certo. E se você pudesse criar essas subdivisões do tipo, bom, eu ataquei só a sua casa ou a sua bicicleta e não seu corpo, isso permitiria qualquer tipo de subdivisão arbitrária. Por exemplo, um cara poderia começar a esfaquear as pessoas e ninguém poderia dar um tiro nele porque ele só esfaqueou. Então a pessoa teria que revidar esfaqueando de volta. Ou seja, se você começar a subdividir os crimes em tipos diferentes, você pode criar infinitas subdivisões
com critérios arbitrários, tão arbitrários quanto esse de separar o corpo do que não é corpo. Então o que acontece no meu entendimento é que realmente eu concordo com essa parte de que se você viola a lei, e a lei é a lei de propriedade, para mim não faz sentido a lei ser outra lei que não seja a de propriedade. Então se você viola a lei, você perde o seu direito dentro dessa lei, porque você mesmo não está seguindo essa lei, então você não faz parte dela, mas então é como se você perdesse a sua propriedade. De fato, eu acho que a pessoa perde uma parte da sua propriedade ou a totalidade da sua propriedade quando ela viola a propriedade alheia, e é por isso que isso permite a punição. Então a punição não é uma violação de propriedade, a punição apenas é uma consequência da perda da propriedade do criminoso. Bom, infelizmente começou a chover aqui, eu não vou ter mais tempo para me estender nesse vídeo. Se vocês acham que eu não respondi alguma parte do vídeo do Rafael, ou se vocês têm alguma objeção, algum argumento contra isso que eu falei, ou se o Rafael disse alguma coisa, eu vou fazer um outro vídeo complementando esse. Inscrevam-se no canal e ajudem o meu canal através do Apoia-se para que eu possa postar cada vez mais vídeos nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.